rua, despejaram a gente da casa do cinema brasileiro, então a gente veio ver cinema na rua. É isso. Essa sessão é, acima de tudo, uma declaração de amor ao Cine Brasília. Nosso cinema tá fechado já fazem 3 semanas. O cinema tem que abrir todo dia. Uma pessoa vale uma sala de cinema. E é isso, a gente selecionou 7 curtas pra vocês. Viva o cinema nacional e viva o Cine Brasília. Bom, a ideia do cinema no olho da rua foi justamente por a gente ser frequentador e o cinema estar fechado, a gente sentiu falta disso, de ter um cinema aberto, um cinema público, e decidimos fazer a mostra de curtas no próprio Cine Brasília. A gente achou que não iam dar nem 100 pessoas, a gente ficou super surpreso e feliz quando vimos que tiveram no mínimo umas 600 pessoas aqui no Cine Brasília. E a gente nunca imaginou que ia ter tanta gente que abraçaria esse movimento, que é super importante, é um espaço cultural nosso que está fechado e é o nosso único cinema de rua, que é uma coisa super importante também. O Cine Brasília foi planejado para ser o cinema da capital. Ele foi inaugurado um dia depois da cidade. Eu acho muito interessante essa decisão arquitetônica de, antes de mais nada, inaugurar um cinema. Ele fica num ponto bem estratégico, principalmente depois da construção do metrô da 106. E desde o final de 2022, a gente tem tido uma programação regular no Cine Brasília. E como público, a gente nunca foi tão bem recebido. A gente teve estreias nacionais, estreias internacionais, um ingresso a preço popular, de novo, do lado do metrô. E, de repente, a gente se viu sem isso. A secretaria não priorizou o novo edital do Cine Brasília, alegou uma necessidade de reforma, mas não existe um cronograma formal de reforma, e eu acho que isso é preocupante para o espaço público. A gente vê que as reformas que acontecem aqui, elas têm um grande problema de não devolver o equipamento para a população. A gente está com o Teatro Nacional há 10 anos fechado, algumas pessoas nunca conseguiram adentrar aquela sala para ver uma peça ou um concerto ou qualquer coisa que seja relacionada à cultura por conta dessa reforma, né? E a nossa preocupação é exatamente essa, o Cine Brasília entrar em reforma e acabar não reabrindo. A exibição na rua é uma coisa muito interessante, né? Você pensar o cinema como uma experiência coletiva, principalmente quando a gente está vivendo nessa era de streaming, de consumo individual e tudo mais. Pensar em colocar um projetor no meio da rua, entender como isso transforma a experiência, o fruir do filme, é muito interessante e essa ideia existia assim na minha cabeça. A cultura, ela tá presente em todos os lugares, mas a gente viu de certa forma a cultura ocupando a rua, assim, o espaço que é dela, assim, por direito, né? Então, acho que isso foi o mais bonito, assim, de ver, tipo, um espaço que é cultural, que tá fechado, mas a cultura, ela não deixa de existir ali, ela tá ali latente, pulsando. O que mais me deixou contente no evento foi ver a quantidade de diretores ou pessoas do cinema e do audiovisual brasileiro e brasiliense pedindo para a gente passar os filmes deles. Isso só mostra como um dos maiores problemas do nosso cinema é a distribuição e a exibição. Então, ter tantas pessoas aqui na quinta-noite pedindo para os filmes serem exibidos só mostra que o cinema está acontecendo, o cinema brasileiro e brasiliense está acontecendo e ele acontece. E as pessoas querem mais espaço. E teve um festival que aconteceu aqui na Varanda Norte, que foi o Festival Fronteira, um festival de filme experimental e documentário. E eles trouxeram o Adirley Queiroz para uma mesa para falar de exibição não hegemônica, que no final das contas foi o que a gente fez aqui, né? Que é pensar numa exibição de cinema como uma experiência coletiva, como uma experiência que fuja do eixo hegemônico estadunidense e tudo mais. E em dado momento, o Adirley falou, uma pessoa vale uma sala de cinema. Eu acho que essa frase do Adirley, uma pessoa vale uma sala de cinema, primeiro ela fala na possibilidade de cada pessoa ser uma história ou ter uma história que possa ser contada dentro do cinema. E eu acho também que enquanto uma pessoa, pelo menos, estiver frequentando uma sala de cinema,
aquele cinema resiste e existe. O cinema ele tem esse caráter transformador, né? A gente nunca sai a mesma pessoa da sala de cinema. Então, acho que enquanto tiver uma pessoa ali, aquilo tá existindo e tá vivo. O cinema tá ali para funcionar, trazer informação, trazer lazer, trazer conhecimento. Então, se uma pessoa só tem acesso a isso, já vale a sala de cinema inteira. E aí uma sala de cinema pública é uma sala que tem que estar aberta sempre. É isso. Tem que dar o play se tiver uma pessoa lá. Se mudar a vida dessa pessoa, se ela achar o filme bom ou ruim, se ela levantar querendo fazer um filme melhor, valeu a experiência. Eu sou a Bárbara, eu sou artista, sou estudante de cinema. Eu sou a Lara, eu sou arquiteta e engenheira. Rafael Omar, eu sou músico e produtor. Meu nome é Alice e eu sou, antes de mais nada e acima de tudo, público do Cine Brasília. E o nosso coletivo segue defendendo o nosso único cinema de rua e viva o cinema brasileiro. Coletivo Globo aí na área, a gente produziu esse evento em 3 dias somente. Vamos lá, galera. Muito obrigado a todos que compareceram. Tamo junto. Oi Vinícius, tudo bem? Alice aqui. Tô mandando esse áudio para te contar as boas novas. Depois de toda aquela confusão de edital, mudança de texto, atraso na data, finalmente a secretaria anunciou aí a OSC já foi escolhida, então temos uma gestão garantida aí pelos próximos 3 anos, mas também a cerimônia de reabertura que vai ser no dia 22. O Cine Brasília vai abrir. No dia da inauguração do Cine Brasília vai ser um excelente presente de aniversário pro cinema. É isso. Agora a gente pode se encontrar do lado de fora, mas também do lado de dentro para ver filme. E pensar nos próximos passos, né? É uma excelente vitória, mas é só a primeira. Já que colocar 600 pessoas na rua tem um efeito, a gente se vê no olho da rua.